Então, qual a mudança do jejum? O jejum nos muda. Ele nos torna mais conscientes da realidade das promessas de uma maneira que talvez nós não discernimos. E ele também ajuda a quebrar a estrutura velha de vida. Todas as pessoas que tentam viver o novo de Deus com a velha estrutura, eles botam prazo de validade do evangelho que receberam. É só uma questão de tempo, vão fracassar na fé. E Deus não chamou nenhum de nós para ficar no meio do caminho. Deus nos chamou para chegar lá. E nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para começo de conversa, ele diz, eu peço que vocês ofereçam, porque Deus não vai vir buscar isso na mar. Vocês ofereçam os corpos de vocês como sacrifício vivo. Aqui nós temos um paradoxo, sacrifício vivo. É uma aparente contradição. Sacrificar é matar. Como é que você sacrifica, mata e ao mesmo tempo o negócio está vivo? Segundo, a ideia de sacrifício que ele apela dos rituais do Antigo Testamento, não só fala de matar, o que ele quer que mata, mas não mata, mas também da ideia de culto e adoração. Porque a oferta, os sacrifícios oferecidos a Deus, era a forma como eles cultuavam antes de existir música e adoração na casa de Deus, o que praticamente só vai ficar mais intenso a partir de Davi. Então o culto era esse formato. Agora ele está dizendo, você vai ter que fazer o sacrifício vivo do seu corpo, e esse é o culto racional de vocês. Em outras palavras, culto para Deus não é só essa celebração que nós temos no auditório, semanalmente, não é apenas a reunião que você tem na célula ou o culto que você faz em família. E se nunca faz, seria bom começar a fazer de vez em quando. A Bíblia fala de um culto diário. O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo? Sacrificar é matar. Está vivo, não mata. Então Paulo mata ou não mata? Ele diz, mata, mas não é literal. O que ele está falando é sobre a mortificação da carne, sem que você precise de autoflagelação. Em 1 Coríntios 9, 27, falamos disso recentemente. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Ele está falando de exercer domínio próprio e não de literalmente bater ou machucar o corpo. Agora, a carne tem que ser subjugada. É uma determinação divina. E isso é um culto que eu e você precisamos oferecer a Deus. Nesse processo, a Bíblia ainda diz que eu e você não podemos viver de acordo com os padrões desse mundo. Porque os padrões desse mundo não atendem os padrões divinos e a expectativa de Deus para mim e para você. Então, quando você vai consultar as pessoas do mundo, não tem nenhum problema que os adolescentes não só namorem com quem não vão casar, mas vão para a cama com eles. Esses são os padrões do mundo. E a Bíblia diz que eu e você não podemos nos conformar com esses padrões, porque o reino tem o seu próprio padrão. Quem está entendendo, diga amém. Então nós vivemos ajustado ao antigo por muito tempo, e agora temos que nos ajustar ao novo. Isso envolve tanto uma quebra de um molde que controlou nossa mente, nossos valores, como agora a renovação. Agora a pergunta é como se dá a renovação? Se por um lado ela vai acontecer basicamente pela ação da palavra de Deus, existe uma ferramenta que torna a aplicação desses valores tão intensos na nossa mente, que nós não podemos ignorar. Tanto quando eu falo do sacrifício vivo, como da renovação da mente, eu quero te mostrar que Jesus está, ao conectar os dois assuntos, o que ele falou antes do jejum com o que ele está falando agora, mostrando que a prática do jejum que viria tem a ver, quando nós falamos não mais o que jejuar, quando o noivo foi tirado, mas o porquê. Há um efeito que o jejum produz especificamente nessa área. Quando você pensa na obra cristã, Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, quando nascemos segundo a carne, recebemos de Adão uma velha natureza. Quando nascemos de novo, nascemos espiritualmente, aqui recebemos a nova natureza. Quando que o problema da carne será definitivamente resolvido? Só com a ocasião da vinda de Jesus e a consumação de toda a obra da redenção. Até lá, o pau está quebrando entre as naturezas.
Então, depois da santificação inicial, onde Deus removeu toda a condenação de pecado da sua vida, no que se resume a santificação progressiva, que é o processo que vivemos hoje. Porque a santificação final acontece na vinda de Jesus, quando os corpos serão transformados, a natureza pecaminosa será erradicada. A conversão já aconteceu, o processo final só com a vinda de Jesus. Hoje, nossa vida se resume a entender a santificação progressiva. E a chave de tudo isso se chama domínio próprio. É nós simplesmente dizer, nós vamos subjugar a velha natureza ao domínio e ao controle da nova. Agora, quando você pensa que a essência da prática diária de vida cristã é domínio próprio, como o exercício de autocontrole, como o jejum, não pode ser benéfico para você cumprir a essência do momento de santificação que nós temos que viver hoje. Quando nós recusamos alimentar a carne, e não estamos falando de um estado permanente que te leve à morte por inanição, mas temporário, nós estamos apenas lembrando quem é que manda na história. Mas o jejum ele tem um impacto enorme nesse processo de mortificação. Quando nós falamos de não receber a coisa nova de Deus na estrutura velha, a Bíblia vai falar sobre isso o tempo todo. Então, por exemplo, um texto que já citamos nas semanas anteriores aqui. Gálatas 5, 16 e 17. Falando de mudança de estrutura relacionada ao nosso estilo de vida. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que não façam o que querem. No meio dessa briga, Deus está dizendo, você vai escolher andar no Espírito para jamais dar lugar àquele. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, outro texto que já citei nas semanas anteriores. Quanto à maneira antiga de viver, que está falando de comportamento, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. As traduções mais antigas, em vez de velha e nova natureza, diz a se despir do velho homem. O antigo comportamento, o velho homem, é tratado como essa roupa velha e a se vestir da nova natureza, a roupa que o Senhor oferece. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, de 14 a 16, a Bíblia diz assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. O que ele está dizendo? Não dá para receber o Evangelho novo de Deus na estrutura de comportamento e desejos que vocês alimentavam antes. São coisas incompatíveis. Ele continua e diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em todo o vosso procedimento. Outras versões dizem em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então ele diz, abandona o comportamento antigo, adequa um novo comportamento, que tem a ver com a santidade de Deus e a natureza de Deus. Toda essa mudança de comportamento é responsabilidade nossa. Agora, como nós conseguimos implementar isso na prática? Há uma frase que eu repito sempre, pretendo fazer isso por muito tempo. Ouvi ela de Valnice Milhomes, não sei se foi a irmã Valnice que criou, mas eu ouvi muito na adolescência, eu memorizei e ainda repito. Ela dizia assim, a carne não converte, tem que ir para a cruz. E vou te dizer, tem que ir todo santo dia, não é de vez em quando. E a Bíblia fala a respeito desse processo de mortificação em Colossenses 3, de 5 a 10. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo, não é para deixar nenhum pedaço dessa roupa velha. O texto diz assim, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. E ele aumenta a lista. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Gente, esse último, a maioria de nós acha que não é nem pecado. Porque o que eu vejo de crente antigo falando palavrão é um negócio assustador. A sua linguagem é parte do comportamento que tem que mudar. E não estamos falando meramente de regras a serem cumpridas,
Estamos falando de estrutura. Não dá para viver, colocar o novo de Deus na velha estrutura. Se você tentar viver o novo de Deus com o mix da sua velha estrutura, o que é que vai acontecer? Vai dar ruim. Jesus diz, o odre arrebenta, o vinho se perde. Todas as pessoas que tentam viver o novo de Deus com a velha estrutura, eles botam prazo de validade do evangelho que receberam. É só uma questão de tempo. Vão fracassar na fé. Vão ter problema. Não vão conseguir viver de forma vitoriosa. E Deus não chamou nenhum de nós para ficar no meio do caminho. Deus nos chamou para chegar lá. E nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Amém? Aí ele diz assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o que me foi provisionado no plano espiritual, velha natureza sendo descartada, a nova sendo recebida no sentido de domínio, eu preciso materializar isso por meio de um comportamento. Obviamente, aí você não fomos chamados a conseguir isso no esforço da carne. A graça de Deus está à nossa disposição, o Espírito Santo está à nossa disposição. Agora, nós temos ferramentas e disciplinas que muitas vezes não usamos. Por exemplo, uma pessoa que gasta mais tempo lendo a Bíblia, isso não a torna melhor do que ninguém, nem merecedora de nada, mas a torna muito mais sensível às verdades de Deus, a ponto dessas verdades impactarem sua vida. Um crente que ora mais não é melhor aos olhos de Deus do que o que ora menos. Mas a consciência espiritual de quem ora mais, inevitavelmente vai ser maior. O jejum não pode ser visto na prática cristã como uma moeda de troca. Barganha, eu dou isso para Deus e em troca o Senhor olha e diz, estou impressionado com você, com o seu esforço. Tem muita gente que usa a expressão, tem que pagar o preço, pagar o preço. Que é um preço para se dedicar, ninguém se nega. Mas muitas vezes nós falamos de um jeito que parece que o preço que Jesus pagou para garantir não é suficiente. Então a gente vai lá e dá um acréscimo. Isso não é verdade. Como eu e você acessamos as coisas de Deus? A Bíblia diz que é pela graça mediante a fé. É com a salvação e tudo que vem com ela. Então o jejum não me faz merecedor de nada. O jejum também não muda Deus. Ele não vai ser um Deus melhor porque eu jejuei. O jejum não muda as promessas de Deus. Elas não serão mais verdadeiras porque eu jejuei. Então, qual a mudança do jejum? O jejum nos muda. Ele nos torna mais conscientes da bondade de Deus, que talvez a gente não se apercebeu. Ele nos torna mais conscientes da realidade das promessas de uma maneira que talvez nós não discernimos. E ele também ajuda a quebrar a estrutura velha de vida. Quando Jesus está falando que é importante jejuar, e ele diz que não dá para adequar o novo ao velho, obviamente ele fez uma relação, uma conexão de que o jejum tem um poder para quebrar a velha estrutura de vida. Agora a pergunta a ser feita é, de quanto jejum nós estamos falando aqui? Porque a conversa começa com uma abordagem. Os discípulos de João Batista jejuam frequentemente. Os fariseus também. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. A frequência razoável. 2 dias por semana. Já comentei aqui que numa enquete que eu fiz recentemente no Instagram, 59% dos crentes nunca fizeram um jejum de 24 horas na vida, nenhum. Outro dia eu falei com falei, meu amigo, você está vivendo uma situação que você precisa jejuar. Falei, pastor, jejuei uma vez, não funcionou. Falei, eu também fui na academia uma vez, não funcionou. Não fiquei maromba. Sabe que conversa é essa? Não pinguei a água no ferro e não enferrujou. Não acontece depressa. Mas vai expondo ele à umidade continuamente. A ferrugem vai aparecer. O problema é que a gente nunca faz. Às vezes mal faz, nem entendeu direito. E se não tiver resultado imediato, não funciona. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus disse que o jejum é importante para produzir resultado, acabou a conversa, não tem mais o que discutir. Se ele falou, está falado. E se a gente não entender, e se a gente não souber explicar, nós vamos acreditar no que ele falou. E ponto final. Eu não preciso entender como é que a semente germina. Eu só preciso plantar. Eu não preciso entender toda a dinâmica do jejum. Eu só preciso jejuar. Mas se eu souber que tem um efeito que ajuda a mudar a estrutura para que o novo não seja desperdiçado,
Mesmo que eu não entenda todos os detalhes de como isso funciona, eu já tenho uma empolgação extra para fazer aquilo que eu já deveria ter feito. Quem está entendendo, diga amém.